situação do Exército, na usina, né? 3 operários que morreram tragicamente. Mas eu gosto de começar a falar da greve em 89. Né? Por que 89? 89 houve um acontecimento político no Brasil que criou as bases para que não só a CSN, mas por uma série de empresas estatais brasileiras fossem entregas na mão do capital privado. E esse fato político foi as eleições de 89. Né? Quem se lembra, quem tem idade para se lembrar desse evento, lembra que houve 2 candidaturas que disputaram o segundo turno das eleições presidenciais e tinham 2 propostas diferentes. De um lado, era o então candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PT, né, que vinha com todos aqueles setores mais à esquerda, os movimentos sociais, sindicatos, a igreja progressista e tal, que capitanearam um bloco político. E a campanha eleitoral dele se centrava na ideia da desigualdade social, na ideia de que o Brasil é um país rico, mas que tinha muita miséria, que tinha muita pobreza. Então as imagens das campanhas, da propaganda eleitoral, era sempre aquela questão da favela, né? As pessoas que sempre que comeram, as escolas com problemas de estrutura. Então a campanha do Lula foi nesse sentido. Né? Então esse representava um bloco político. O outro bloco político era capitaneado pelo Fernando Collor de Mello, né? Que ao contrário de Lula, ao invés de mostrar a miséria, ele mostrou a riqueza do Brasil. Né? Quem não se lembra dele andando aquele jet ski pelas praias, belas praias, né, do Rio de Janeiro, carros importados, e dizendo, olha, todo brasileiro pode ter isso. Né? Todo brasileiro pode ter isso. Basta a gente diminuir os marajás, caçar os marajás, modernizar o Brasil. Quando ele falava caçar os marajás, estava bem claro na fala dele que o alvo do governo dele seria o Estado brasileiro. Para ele, quando ele fala marajá, ele quer deixar entender que o servidor público no Brasil trabalhava pouco, ganhava muito e que precisava ser diminuído, que precisava ser recolhido, enxugado. Né? Então esses 2 projetos eles vão se enfrentar em 89 no segundo turno. Quis o povo brasileiro que o segundo projeto, representado por Collor de Mello, e toda a parte da direita brasileira, da igreja mais tradicional, os setores da classe média alta de São Paulo, venceu as eleições e chegou ao poder. E no poder, o Collor ele vai aplicar o ideário que ele tinha nas eleições dele. Qual era o ideário que guiou a campanha do Collor? O ideário do neoliberalismo. O neoliberalismo é uma filosofia política, uma ideologia, que defende que o Estado não deve interferir, ou melhor, interferir da menor maneira possível na economia. O papel do Estado é o seguinte: defender as pessoas, os indivíduos e a propriedade. Né? O resto deixa que o mercado resolve. Esse ideário, já no mundo, já em 89, 90, quando começou as eleições, já estava muito forte na Europa e outros países. No Brasil, ele vai entrar com o Collor. Tanto é que um dos primeiros atos do Collor é criar o PND, o chamado Plano Nacional de Desestatização. Né? É um nome bonito, mas é trágico, porque a ideia era desmontar mesmo as estatais. Aliás, as nossas elites elas costumam inventar nomes bonitos para as coisas. Né? Quando a gente fala assim, o Brasil está passando por uma austeridade fiscal. Não sei o que significa isso. Cortar dinheiro na saúde, cortar dinheiro na educação. E aí, esse dia eu estava vendo a Dilma falar, olha, o Brasil, vamos melhorar o nosso superávit primário. Né? Um nome bonito também, superávit primário. Mas o superávit primário é tão somente tirar dinheiro da educação para poder pagar mais banqueiro. Então, quer dizer, os nomes bonitos têm esse tipo. E o Plano Nacional de Desestatização foi colocado em vigor pelo Fernando Collor de Mello. E a gente falando particularmente aqui da CSN, ele teve como principal ponto a nomeação como presidente de um senhor chamado Roberto Procópio de Lima Neto. Então, presidente da CSN, um liberal clássico, né, entusiasta das políticas propostas pelo Fernando Collor de Mello, e que logo no início apresentou uma política de enxugamento da empresa. Entre vários fatores, como diminuir os salários, demissões. O Procópio também deu uma entrevista, né, se não me engano, no Jornal do Brasil, e disse o seguinte: ali em um ano a CSN vai estar privatizada. Então a gente já viu claramente que havia um projeto do governo naquele momento, que era primeiro enxugar a empresa,
deixar a empresa de chutinha para depois aplicar a privatização, né?